minutos. A gente vai girar o assunto. Gente, eu tava dando uma olhada hoje em algumas coisas e essa informação não é uma informação nova, tá? Mas o que é novo para mim é uma lista que vi hoje, quero colocar aqui para os meus colegas, para todos aqui, pra gente debater isso. Eu tô falando aqui do cordão de girassol, que identifica pessoas que não são facilmente perceptíveis no cotidiano de identificar se ela tem uma deficiência ou uma doença, tá? O colar passou a ser reconhecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e aí já tem algumas pessoas usando, tá bom? É uma fita com desenho de girassóis, ela foi usada inicialmente com, assim, bastante tranquilidade, despretensiosamente também, por uma companhia aérea em um aeroporto lá em Londres. E aí acabou se tornando um símbolo para identificar pessoas com doenças não aparentes. Eu quero lembrar aqui que o uso do colar é opcional, tá bom? As pessoas não são obrigadas a usar aquele colar de identificação dizendo que tem uma ou outra doença ou uma outra síndrome. Vamos lá. Benefícios que o uso do colar traz para as pessoas. Ó, direito à atenção especial, isenção de justificativas e explicações, minando eventuais constrangimentos, atendimento prioritário e humanizado, além do oferecimento de um serviço personalizado em departamentos públicos e estabelecimentos privados também. Contudo, apesar das pessoas estarem ostentando, usando o cordão de girassol, para fácil reconhecimento, obviamente, a pessoa não fica liberada de comprovar que tem tal doença ou algum distúrbio, tá certo? Vou trazer primeiro uma lista menos refinada. Ó, pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, pessoa com TDAH, que é com déficit de atenção, aí pessoas com demência, doença de Crohn, pessoas com fobias extremas e também pessoas com outras condições não visíveis. E agora eu vou trazer uma lista aqui de condições não visíveis. Ó, fobia social, agorafobia, que é o medo de estar em grandes multidões, glossofobia, que é o medo de falar em público, acrofobia, medo de altura, claustrofobia, que é medo de estar em lugares fechados ou apertados, dentofobia, que é o medo de procedimentos odontológicos e ortodônticos, aí deficiência intelectual, síndrome de Tourette, deficiência auditiva e visual, colite ulcerosa, paralisia cerebral, fibromialgia, esclerose múltipla, câncer, asma, deficiências cognitivas, diabetes é uma surpresa para mim, tá nessa lista, intolerância à lactose, transtornos ou alergias alimentares, lúpus, doença de Parkinson, reumatismo, incontinência urinária, colite ulcerosa, fibrose cística, surdos e visão monocular. Todos esses podem ostentar o cordão e aí a identificação, obviamente, do CID da doença ou do transtorno para que as pessoas fiquem mais tranquilas e sejam mais bem atendidas. Ô, Geis, eu começo com você. Essa história de usar o cordão, eu particularmente acho genial. Eu presenciei em alguns momentos coisas dentro do meu cotidiano, alguém que estava doente e circulando em restaurante, às vezes dava aquele vexame. Vexame para quem não sabe que a doença, que há um distúrbio e que há alguma coisa ali. Mas se estivesse identificado, talvez ninguém passaria vergonha. Nem quem estava e nem quem estava atendendo. Por exemplo, eu presenciei em restaurantes essa criança passar mal e começar a vomitar na mesa do restaurante, mas por conta de um desses distúrbios aqui que foi citado. E aí a gente precisa entender esse momento também social e é algo que, na sua opinião, qual o tipo de desdobramento que traz? É benéfico? É benéfico e, assim, com experiência própria, né? Eu tenho um irmão de quase 60 anos, ele tem demência, já esquizofrenia, né? E eu tô lutando pra minha mãe correr atrás disso pra ele, porque, assim, aparentemente, você olha pra ele, ele conversa normal, tudo, mas de repente ele dá um surto. Não ele não é violento, ele não é nada, mas ele começa a falar coisas. Ele, por exemplo, vai ao banco, chega lá e fala assim, eu quero ver o que aconteceu com aqueles 300 mil que estava na minha conta. Aí o atendente fica sem saber o que fazer, porque é irreal. Ele vive no mundo da cabeça dele, né? E ele anda com a minha mãe e faz a minha mãe passar por algumas situações constrangedoras. Que se ele tivesse com o cordão,
ela se sentiria um pouco mais segura. Blindaria o acompanhante, né? Blindaria o acompanhante. Minha mãe passa bastante situações com Inclusive ele. Inclusive ele, entendeu? Então, assim, eu tô tentando ver como é que faz o procedimento pro cordão, porque às vezes ele sai sozinho, como é uma doença oculta, ele tem, às vezes, momentos muito bons e às vezes ele tem momentos de surto total, em que ela fala, hoje você não vai sair, hoje isso, aquilo, outro, mas às vezes ele pega o ônibus e sai, vai, passeia e pronto. Mas eu acho assim que para a família e para segurança dele mesmo, para ele não, por exemplo, ele às vezes fala uma abobrinha para alguém, essa pessoa não sabe que ele tem um transtorno, a pessoa vai agredir ele, entendeu? Então ele com cordão, pelo menos se a outra pessoa tiver um pouco de ciência, vai ser segura. Eu acho que é uma questão de segurança também. Ô, Joel, o que por muito tempo a sociedade escondeu, que as pessoas tinham essas pessoas trancadas, guardavam dentro de casa, escondiam, ninguém podia saber que tinha um parente ou alguém doente. Agora, de alguma maneira, as pessoas querem externar isso. E o cordão me parece que é uma dessas ações. Eu acho isso importantíssimo. O relato que a Geise traz para nós, ela elucida muito bem. E eu falo da experiência da sala de aula, Paulo. Vocês lembram, pessoal, quando alguém tinha um problema, na época, década de 80, 90, que eu acredito que a maioria de nós estudamos, era o mongoloide, né? Na sala de aula, era retardado. o retardado. Com o avanço dessa discussão e tudo mais, e com a identificação, sobretudo que tem uma área da educação especial hoje, faz toda a diferença você saber o estudante, que ele tem um problema, que ele é autista, ele tem TDAH, ou seja, para você trabalhar melhor tanto o aspecto cognitivo de aprendizagem, quanto também a questão comportamental. Então é fundamental. E aqui, Paulo, no município, eu não sei se a Geisa pode falar melhor. Recentemente, a Câmara de Vereadores implementou uma carteirinha para PCDs, né, para essa identificação, que foi baseado na lei Romeu Mion, que é filho do Marcos Mion, que ele é autista também, que é âmbito federal, essa lei foi consignada, né, e agora a gente tem aqui em Maringá um avanço em relação a isso. Então é importantíssima a identificação. Lucas, quero te ouvir sobre isso. Boa. Ouvindo ali o relato da Geisa, a gente entende de fato ali a importância do uso do cordão. E entende também a importância da exposição isso a outras pessoas, como você até descreveu algumas situações, né, de rua, do cotidiano. Mas, por exemplo, ouvindo até o Joel com relação às escolas, a minha mãe hoje ela trabalha no departamento, ela é pedagoga, né? Ela trabalha de fato no departamento das pessoas que têm alguma situação especial, né? E aí eu fiquei pensando, relatando enquanto você descrevia, Joel, o quanto também é importante, talvez, a exposição dessas crianças que elas são especiais ou não. Será que não cabe, por exemplo, a própria coordenação lidar com essas situações? Porque dentro da escola, talvez quem é exposto demais acaba sendo martelado demais, né? Então eu não sei a que ponto é bom a exposição ou não. Então eu acho que isso vale de acordo com cada doença ou com cada situação que a criança ou o adulto também tenha, né? Talvez o cordão acaba sendo exposição demais em alguns aspectos, sendo que uma carteirinha já bastaria, né? Então, talvez vale a gente ponderar ou entender até onde é válido o uso do cordão no dia a dia ou não também. Mas isso depende muito da síndrome da que a pessoa... Exatamente, Lucas, exatamente. Você está falando aí, eu estou aqui tentando concatenar as ideias. Mas eu acho que o cordão é justamente para expor. Por quê? Porque o terceiro não sabe. Então, quando ele faz uma atitude que é inerente dele por conta da síndrome ou daquilo que está oculto, as pessoas não têm que se sentir constrangidas. Mas exatamente no caso da escola. No caso da escola, todo mundo já sabe quem são essas pessoas. Mas às vezes rua, gera uma exposição adicional. Mas eu tô dizendo na rua, no banco, no aeroporto, na rodoviária. Então, aí por isso que eu falei. Às vezes uma carteirinha pode bastar numa situação em que, por exemplo, na escola... Lucas, imagina na escola todo mundo com cordão. Talvez isso gere uma exposição até, por exemplo, necessária. A minha mãe que é idosa, quase 80 anos. Meu irmão tem uma crise no meio da rua, vai ao banco, vai a algum lugar, porque ele já chegou e pegar o carro. Agora ele é proibido de dirigir. Mas ele já pegou o carro, foi para um motel, ligou o som da televisão na maior das alturas, chamaram a polícia, não sei o que, não sei o que. Até minha mãe chegar lá com a carteirinha, até minha mãe explicar, meu irmão já estava Não, mas o que eu quis dizer, gente, é em situações de convívio social em que todo mundo te conhece, no caso de escolas. Talvez
qual que é a necessidade de uma criança que todo mundo já conhece da situação ali, mas daquele ambiente? Aí é outro momento. Mas as professoras vão lidar com isso. Você quer falar, Dê? Vai. Até na escola, eu entendo o que você coloca, amigo, mas a gente tem que parar pra pensar que essa criança não vive só com a classe dela. A escola é um convívio social muito maior, Sim. com muitas outras classes, com colaboradores. Então, assim, quando você pensa numa criança que está inserida naquela turminha ali, beleza, todo mundo sabe da condição dela. Agora, quando essa criança sai para uma atividade externa ou para uma atividade de convívio social durante toda a escola, um recreio, por exemplo, uma apresentação de festa junina, sei lá, ou coisas do gênero, que você se expõe para outros funcionários, outras classes, outras crianças que não convivem com essa, então não identificam que talvez ela tenha algum transtorno oculto, como a gente já colocou. Porque muitas vezes não é algo que se vê, e nem numa primeira conversa. Então, de repente, nesses casos, eu acho que a exposição não entra como uma exposição para ser martelado, mas sim como uma exposição para ser poupado ou ter cautela. Não é para ser pejorativo. É para ser... Estereotipar, né? Exato, é para Exato. ter cuidado diferenciado. Então, acho que é disso que se trata. Não, então, exatamente. Isso é o que a gente espera como sociedade, como eu também espero. Mas isso acontece? Então aí Vamos fica... ouvir a Ju. Desculpa. Vamos ouvir a Ju. Entendi a G. Eu acho que o objetivo do cordão é justamente gerar empatia dos terceiros com essas pessoas que têm essas síndromes ocultas, né? Então, quando você for lidar com essa pessoa, você já sabe se tratar de um jeito mais ponderado, mais carinhoso, mais... Assim, a com mais única cuidado. Acolhedor, né? ressalva que eu tenho é que eu achei que as doenças elas variam muito, o CID. Mas Desde intolerância à lactose a uma esquizofrenia. isso. Eu também achei fiquei confuso. E eu confesso pra vocês, eu falei isso no começo. Eu trouxe isso aqui porque eu achei a lista enorme de coisas que são inimagináveis pra estar nessa lista aqui. Então, assim, eu achei que, na minha humilde opinião... Mas talvez todas elas gerem algum tipo de inconformidade social. Intolerância à lactose. Talvez essa questão do vômito, sabe? Então, não sei. Talvez todas elas tragam... Para dar prioridade para ela ir até um banheiro. A diabetes, ele causa Desmaios, é isso. Acho que é isso. Urinária, às vezes você precisa ir no banheiro rápido. Não, eu até vários entendo. fatores. Eu só acho que, tipo assim, o leque fica muito grande. Então, exatamente. Tipo, isso sei que eu lá, quis acho dizer. que talvez... Mas o não é uso... obrigatório, não né? não é obrigatório. obrigatório. Então Eu tenho uma fica dúvida sobre esse cordão. A pessoa usa o cordão, mas daí tem o quê? Identificação. uma espécie de... identificação sobre Isso, qual uma espécie de crachá. Você pode ilustrar pra tipo um gente? crachá. Ivan, você pode ilustrar pra Tem gente a ali? identificação e o CID. Entendi. Aí esse crachá é emitido por um órgão... Provavelmente. Sul, sei lá, Você tem que, por exemplo, ir na prefeitura. SASC, na entendi. prefeitura, Secretaria de Saúde. Eu acho que esse é o caminho que quem tá nos acompanhando Entendi, agora tem que ter um CRAS laudo. também. tem que tomar, e aí tem um laudo, Tá, tá, uma entendi. coisa desse tipo.